Fala, time, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um Baritalk, o nosso podcast que falamos especificamente sobre cirurgia bariátrica e trazemos pessoas que viveram o processo junto com a gente. Hoje, um convidado muito especial, eu tenho uma honra assim de acompanhar ele desde quando ele fez a cirurgia, lá no início do processo. O nome dele, Nicolas Modesto Cabral, 30 anos, jornalista, operou dia 9/10/2022, método bypass. Peso máximo 159 quilos. Quanto você tem de altura? 1,74. 1,74 de altura, 88 quilos atualmente. O Instagram dele, Nicho Modesto. Muito bom, hein? Faz parte da nossa consultoria e assim, homens, é muito difícil compartilhar a história deles com a cirurgia bariátrica. Então, assim, pra gente, é o nosso primeiro convidado homem e o público masculino, se você parar pra pensar, a maioria que faz a cirurgia bariátrica, eles fazem estando assim, cara, no máximo ali onde não tem mais jeito. Aí eles aceitam fazer a cirurgia. Nosso convidado de hoje, Nicho Modesto ou simplesmente Nicho. Valeu, mano. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre você? Vamos, tô muito feliz de estar aqui, viu? Pô, eu tô mês que vem faz 2 anos que eu operei 2 anos. e comecei a fazer a consultoria com o Paulão com menos de 2 meses ou com 2 meses de cirurgia e é a primeira vez que eu vejo você pessoalmente, cara. Olha que absurdo. É uma nova era se iniciando. Estamos melhorando, né? A consultoria do Paulão já tá indo no além. Vamos entender um pouco sobre você, Nicho. Quero que a gente converse um pouco sobre a sua história. Porque todo mundo, eu sempre falo, né? Ninguém chega na obesidade num nível de 159 quilos, igual eu cheguei a 180, à toa. Sempre tem um porquê atrás, um porém atrás. Quando que você percebeu assim que você estava, putz, estou com um peso muito acima, diferente de outras pessoas? E quando que você começou a entender que, cara, é que sim, deixa eu explicar melhor a minha pergunta. Quando a gente está num nível de obesidade, a gente olha para as outras pessoas e a gente acaba se comparando muito. Em qual momento da vida você percebeu que não, meu peso está muito acima e eu sou diferente das outras pessoas? Cara, eu acho que esse estalo pra mim de perceber veio muito antes da decisão de fazer cirurgia bariátrica. Tipo, eu tenho lembranças assim, da pré-escola. Eu fui gordo a vida inteira, né? Tipo, eu tive uma infância já obeso, eu já ouvi isso. Então eu tive uma infância na obesidade. Eu lembro de, sei lá, na pré-escola, criancinha. Cara, crianças são cruéis, São velho. cruéis. Eu lembro de uma menininha falando. Cara, eu devia ter uns 4 anos de idade, vai. 4, 5 no máximo. E a menininha falando pra mim que não ia brigar comigo porque eu era gordo. Brigar, ó, brincar. Eu Rolou. que quis brigar, né? Mas então, tipo, desde os 4, 5 anos eu já tinha essa consciência de que eu era uma pessoa que estava acima do peso, né? Então eu sempre tive essa consciência, tentei milhares de vezes fazer todos os métodos, todas as medicações que você imagina. Durante a infância também? Quando? Desde Quando muito iniciou? cedo, cara. Desde muito cedo. É porque eu comecei o medicamento com 13 anos para tentar emagrecer. Você já chegou a utilizar alguma coisa assim muito novo? Cara, eu não consigo ter a lembrança exata, mas considerando que a gente tá ali já no ensino fundamental, com 13 anos, com certeza nessa faixa de idade eu já tinha tomado algum tipo de medicação, sim. Para emagrecer, Sim. com Eu certeza. lembro da sibutramina, eu tomei muitas vezes na minha vida, assim. Acho que foi o que eu mais tomei. E aí, Você teve algum momento na sua infância, alguma lembrança na infância que você sentiu insegurança do seu corpo perante as outras pessoas? Que ca- você lembra assim que você fala, cara, quando eu era criança eu me senti mal por isso. cara, eu acho que esse ponto, esse episódio que eu falei, eu acho que é um muito marcante. Porque é muito cedo, né? Eu não tenho lembranças muito dessa época da minha vida, mas esse ponto em específico é um momento que eu lembro Não, você vê que claramente, assim. pega quando é assim, né? Tipo, a gente tem o quê? 3, 4 flashes de 3, Sim. 4, 5 anos de idade. Exato. E você entende que esses momentos são momentos muito marcantes. Eu tive algo parecido também. Eu venho de família, tipo, entre pais, tios e primos, tem 9 bariátricos na minha família. Nossa. É, eu tive. Eu beirei ali a obesidade até uns 12, 13 anos. Até que eu fui
Não, é um dos motivos que eu me identifico muito com tudo que a gente tá fazendo, né? Eu fui um médico e, meu, eu lembro que tava eu e minha mãe no consultório e ele me descascou, assim. Tipo, me destruiu. Saí do consultório chorando. Eu nunca tinha me... Já tinha sofrido bullying, etc. Mas eu nunca tinha me visto daquela forma, sabe? Da forma que ele falou. E... Mano, eu parei de comer, velho. Tipo, Foi um trauma, né? uns 13, 14, eu... Sei lá, eu pesava... Tipo, tinha 13 anos, pesava uns 76 quilos. Fui pesar 55, sabe? Parei de comer, velho. Bem na época que você cresce, sabe? Então, tipo, meu, eu fui... Dá aquela espichada. Puta, eu fui ter o estirão com uns 16 anos. Até lá eu tinha uns 50, assim. E é um ponto interessante porque eu também, a minha primeira vez que eu fui no médico, no endocrinologista, eu tinha 13, né? E aí eu acredito que as pessoas têm dois comportamentos quando o médico, e você leva, né? Que nem eu fui imposto a uma dieta sem saber o que era uma dieta, com 9 anos de idade. Mas quando você vai no médico e ele te dá essa destruída, eu acho que o adolescente ele vai para dois caminhos. Ou ele passa a descontar mais a emoção na comida, ou ele para de comer. É um dos dois. Mano, eu não sei, eu acho que eu agi intenso, assim. Foi bem numa época que... Meu pai é bariátrico hoje, né? Inclusive, ele teve uma bariátrica muito difícil. Ele teve complicações, quase 3 meses de UTI. Mas naquela época ele tinha emagrecido sem bariátrica. Comendo sopa. Meu Por Deus tipo, do uns céu. 2 meses. Já começou E a eu dieta com... louca. Meu, eu não lembro, entre 12 e 13 anos eu fiz a dieta dele. Imagina, a idade que você precisa comer, precisa crescer, precisa fazer esporte. Fase de crescimento, né? Mas é muito louco, porque eu tô parando pra pensar nisso agora, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tive a consciência de que o meu corpo era diferente do das outras pessoas e desde sempre eu tive a consciência de que isso influenciava socialmente em todos os âmbitos possíveis. Na escolinha, aí, conforme eu fui entrando e crescendo e entrando em outros ambientes, em outros círculos sociais, sempre tudo às vezes era pautado nisso. Mesmo que às vezes não fosse de fato, dentro da nossa cabeça isso passa a influenciar tudo, né? No fim das contas. Na sua adolescência, você tinha algum sonho assim a se realizar e o seu peso atrapalhou em algo que você desejava muito fazer? Cara, na minha adolescência eu tenho uma lembrança, acho que né, a gente vive no país do futebol e de esportes e tudo mais, então muitas coisas na adolescência são pautadas em esporte, né? Então eu sempre tive muitos amigos que jogavam futebol a vida inteira e eu não tinha muito interesse. Eu tenho até uma coisa que inclusive você tem me ajudado muito nisso, que é eu tinha preconceito com quem praticava esporte, porque eu sentia que eu não era capaz, eu nem tentava fazer eu já pratiquei judô, natação, depois eu conto mais um pouquinho, mas tipo assim, o futebol é um negócio que eu sempre tive ranço, assim, porque era onde os amigos estavam se divertindo, eles iam toda semana lá jogar futebol e eu nem me prestava, nem me dava nem o trabalho de ir. Então, não é muito bem um sonho que eu tinha, mas é um negócio que eu acabava perdendo ali meio que uma parte social, de amizades e tudo mais, fora da escola ali, Fora né? da escola. Não, e o pior é que eu acredito que isso é uma coisa muito engraçada. Eu tenho memórias que quando eu era mais novo, eu amava jogar bola. Eu jogava bem, sabe? Entrava, jogava com a galera e tudo mais. Eu mudei de cidade. E foi bem nessa época que eu tipo, comecei a engordar. E eu fiquei sem amigo. Acho que durante um tempo eu não joguei bola. E quando eu fui jogar uma vez, eu já tava mais gordinho, não me escolheram. E quando era eu entrei, sempre o último. quando Sempre eu, o último a quando ser eu entrei, escolhido. eu fiquei tão nervoso que tipo, eu comecei a jogar mal, sabe? Tipo, eu errava a bola, eu errava os passes, eu fazia os negócios. E, mano, naquela época não é que eu não gostava de esporte, mas eu contei pra mim mesmo e pras pessoas que, tipo, eu não gostava. Tipo, eu rompi um ligamento no nono ano do ensino fundamental. Já não era mais tinha um mini sobrepeso. Eu peguei atestado, não fiz educação física nos últimos 3 anos do colégio. Mas por um negócio que você contou, eu contei pra mim, assim, acho que eu nunca mais joguei bola. Eu lembro que eu gostava, mas Por conta da obesidade. você se engana, né? Total. E isso que eu nem era, tipo, obeso, sabe? Então eu vejo que é muito tenso isso, né? A gente acaba... Deixando de lado alguns prazeres da vida, ou contando- achando que não é capaz. E contando Era essas total mentiras, sabe? Tipo, você Pra fica você meio mesmo. envergonhado, sabe? Vem a Exatamente. bola, você, tipo... Você quer se soltar, você quer jogar. Mas por algum motivo você não consegue. E aí agora vem uma pergunta, e essa pergunta é muito importante, e eu vou fazer olhando ela pra câmera. Porque todo mundo que chegou à obesidade tem um grande porquê
de, no caso, ou emagrecer ou decidir a cirurgia bariátrica? Sempre tem um momento na vida, uma virada de chave. Qual foi a sua virada de chave quando você estava lá com 159 quilos que você decidiu fazer a bariátrica? Antes disso, como é que você conheceu a bariátrica e como é que você chegou na decisão? Eu conheci a bariátrica pela minha mãe. A minha mãe é bari há 12 anos, eu acho. Foi ali no finzinho do meu ensino médio ali. Acho que foi 2010 ou 2011, se não me engano. A minha mãe fez, inclusive a gente operou com o mesmo cirurgião. Eu operei 12 anos depois com o mesmo cirurgião, quase na mesma data, inclusive. E desde que ela fez, eu vi, cara, ela perdeu muito peso, né? Sim. E só que eu sempre fui. Eu tenho muito medo de cirurgia. As reparadoras vêm aí, eu já tô ficando com medo de novo, inclusive. E então eu nunca fiquei muito, tipo, putz, não é pra mim, eu não vou fazer, eu vou tentar perder peso sem a cirurgia e tal. Mas, cara, eu tentei várias, como eu falei, tentei o Ozempic, eu tentei tudo que era possível. E aí eu cheguei no que se chama hoje da síndrome metabólica, né? Sim. Chegou um momento que nem com o Ozempic eu consegui. Chegou no momento que com o Ozempic eu não consegui, eu falei, bicho, o que eu faço agora? Porque eu tenho um maior medo de operar, né? Eu tava num fim de semana completamente aleatório na praia com os primos. E aí um primo meu, cara, 11 horas, 11h30 da noite, tomando uma cerveja, assim, conversando aleatoriamente na casa na praia. Falando sobre isso, né? Sobre, perda de peso e tudo mais. Uma conversa muito sussa. E ele falou pra mim, pô, e a cirurgia bariátrica, você não tem vontade de fazer? Eu falei, cara, não tenho, porque eu tenho muito medo de morrer fazendo cirurgia. Tem que ter um pânico, assim, de cirurgia, né? Quando eu fui operar, inclusive, minha pressão subiu pra 19, cacetada. E eu nem tinha tanto pressão alta assim. Aí eu falei, eu tenho medo de morrer, cara, por isso que eu não faço. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, você não sente que você tá morrendo dia após dia, vivendo do jeito que você tá vivendo? Aí ele falou e eu... Cara, Como é que ele falou? ele falou, você não sente que dia após dia você morre um pouquinho vivendo do jeito que você tá vivendo hoje? Tem gente que nem percebe. Uma frase de uma pessoa muda a vida de outra, né? Mano, E aí? aí eu parei, fiquei, acho que na minha cabeça aquilo durou uma hora e meia, pensando, né? Deve ter durado uns 10 segundos. E eu falei, cara, eu sinto, bicho. Eu sinto que eu tô morrendo dia após dia. Vivendo do jeito... E eu não tô nem falando no sentido físico, fisiológico da coisa de estar morrendo de fato. Mas cara, cada dia você tem menos vontade de viver, vivendo do jeito que eu tava Você vivendo. não tá vivendo, né? Exato, Você tá... exatamente. Você tá abrindo mão de tudo, de várias outras coisas. Não que a obesidade traga de fato isso, eu tô falando assim sobre a minha experiência. Eu tava deixando de viver, dia após dia eu tava deixando de fazer uma coisinha ou outra. Mobilidade eu não tinha muito pouco, eu era uma pessoa ativa, né? Eu não tinha uma super restrição de mobilidade, mas subir uma escadinha, alguma coisa assim já era difícil. E aí naquele momento eu falei, cara, eu sinto que eu tô sim, morrendo dia após dia, fazendo isso. E aí eu decidi que eu ia fazer. Naquele momento. Naquele momento eu falei, eu vou fazer então. Te deu a esperança, assim. Eu falei, pô, minha mãe fez. Tipo, eu acompanhei o processo, foi muito bom pra ela. E chegou, deu de ter medo já, sabe? Agora, acho que agora eu não tem mais, já tava com 28 anos, 27 pra 28. Eu falei, cara, já deu de ter medo já. Aí, nisso era um sábado, na segunda-feira eu mandei uma mensagem pra minha endócrino, que me atendia. Coincidentemente, olha como as coisas são feitas como devem ser feitas. Como Deus coloca tudo ali, né? Coincidentemente, a minha endócrino, que eu passei durante 8 anos no particular, entrou no meu convênio. Eu mandei um WhatsApp pra ela, falei, quero fazer. Ela falou, eu nunca tinha falado pra você, porque eu acho que é uma decisão que tem que partir da pessoa, mas eu acho que vai ser ótimo pra você. Marquei uma consulta na semana seguinte, sentei com ela. Ela falou, dá pra fazer, inclusive, como eu tenho comprovado 8 anos de tratamento seu aqui, Sim. eu já consigo te encaminhar agora pro pré-operatório. E aí foi isso, cara. Tipo, em uma semana, 2 semanas, eu já tava entrando no pré-operatório pra fazer toda aquela bateria. Como é que tava a de sua saúde com 159 quilos? Saúde mesmo. Cara, pré-diabético, né? E é o que mais me preocupava, porque eu tenho histórico de diabetes na família. O meu avô faleceu, obviamente por causa da idade e várias outras coisas, mas ele faleceu com a perna amputada por causa da diabetes, né?
Então, meu pai também é diabético, minha mãe também é diabética, o meu tio, essa diabetes crônica ali, é mais da parte paterna, mas a minha mãe também tem diabetes, então, dos dois lados ali, geneticamente, eu tenho uma predisposição, pressão alta já, não cheguei ao ponto de medicar, era uma hipertensão leve, mas, né, Já alterada, né? sim, e dos 28 pra frente, pra 30 ali, o caminho, né? Sim. Apneia do sono, muito. Cara, eu tinha muita dificuldade de dormir. Às vezes dormia 10, 12 horas e acordava exausto. E, cara, eu acho que de essa tríade aí, né? Que Já é era. que todo mundo tem. Aí tinha gastrite também, depois fui descobrir várias outras coisas. Mas tava. Mas assim, cara, em questão de sedentário, altamente sedentário, né? Então tinha dificuldade de mobilidade e tudo. Então. E como foi esse processo da pré-cirurgia pra você? É muito louco, porque parece que eu tava. Só foi cair a ficha de fato no dia que eu fui entrar no hospital. Mas eu fui, cara, eu decidi fazer. Falei, se eu sou meio que assim. É difícil enfiar um negócio na minha cabeça, mas depois que eu enfio o bicho, Ninguém tira. não tira. Não tira. Então eu fui fazendo. E eu tava ali. Eu acho que eu decidi fazer em fevereiro, mais ou menos, janeiro para fevereiro. E eu operei em outubro. Então teve ali uns 8 meses ali de processo, porque eu trabalhava, não dava tempo de fazer todos os exames. Mas, cara, fui fazendo e já naquele sentimento de, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, cara, muito insegura. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, né? Acho que a minha vida, assim como eu falei, desde criancinha, viver com a obesidade, né? Acompanhado da obesidade, te traz muita insegurança. Então, durante todo o processo ali do pré, eu pensava, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas fazendo, eu enfiei, depois que eu enfiei na minha cabeça, eu fui fazendo. Você já entra, né, num processo ali de dieta e tudo mais, mas não consegui perder muito peso. Acho que eu perdi pouquíssimo peso no pré-operatório ali. Só na dieta, de fato, na dieta líquida do pré ali mesmo, aquela semaninha, acho que eu perdi uns 6 quilos. Sim. Mas nesse período, acho que eu perdi acho que 4 ou 5 quilos também. Mas era um mix de muito medo, muita insegurança, mas também de, tipo, agora ninguém me para também. É engraçado, né, o processo desse pré-cirurgia, porque a maioria dos relatos dos bariátricos é exatamente isso. Na preparação da cirurgia, você foca especificamente ali na cirurgia e você não tem aquela preparação, digamos assim, necessária do seu psicológico para você viver a bariátrica depois. Todo mundo faz com essa ansiedade de fazer a cirurgia, e eu fiz assim também. E, e depois que a gente faz a cirurgia, parece que cai a ficha. Você chegou a perceber a hora que caiu a ficha para você, que você percebeu que, putz, cara, meu corpo já não funciona mais do jeito que ele é e eu preciso mudar toda a minha rotina, os meus cuidados comigo mesmo. Chegou a cair essa ficha para você em algum momento após a sua cirurgia? Não, caiu. E assim, no primeiro dia, né? Quando você chega e tem que. Você tá no hospital, a mulher chega com um copinho um copinho de café pra você com um chazinho assim, você olha aquilo. E aí você fala. E aí nessa hora batem todos os sentimentos possíveis, né? Um arrependimento e também ao mesmo tempo nossa, agora vai. Você tá naquele momento de. Tipo, agora é a hora, né? É a última alternativa, vou fazer o que tem que ser feito. Eu acredito Exato. que a gente percebe muito esse padrão dentro da consultoria. É algo que chateia a gente um pouco também, mas ao mesmo tempo é bom. A gente brinca que a gente tem um período ali de entre 2 meses antes da cirurgia até 6 meses depois, que é o momento da virada mesmo, sabe? Tipo, se fez a cirurgia, já entrou no acompanhamento e consegue pelo menos iniciar para sentir o gosto de uma nova vida, essa pessoa ela vai até o final. Sim. Ela vai embora. O problema é quando Não tem essa virada. não tem né? esse momento. Quando chega já depois dos 6 meses, já com os primeiros colaterais, já com muita massa perdida. Porque, pô, a bariátrica passa, né? Tipo, hoje, você é bariátrico, você cuida da sua bariátrica. Mas ela não é mais, tipo, o fator determinante da tua vida ou tudo que tá na tua cabeça. Tem seu trabalho, você tem tua família, você tem seus amigos. Tipo, a bariátrica, você se acostuma com ela, né?
E com o tempo, o estômago, pô, ele vai dilatando, você volta a ser normal. Então, isso é uma coisa muito, muito difícil, mas acaba que da mesma forma que muitos lidaram com a obesidade uma vida inteira, acabam lidando com uma bariátrica Sim. mal feita o resto da vida e falando que o procedimento não funcionou, né? O que você acha sobre isso? E o Nish foi um exemplo, porque só complementando, ele teve essa virada e ele cuida da cirurgia Não, dele perfeito. desde quando você operou e em nenhum momento assim teve um fraquejar. Porque tem um motivo: 50% dos bariátricos, após 2 anos de cirurgia, reganham de peso. Cara, a média da cirurgia bariátrica reganha de peso 50% das pessoas. E isso vai aumentando ao passar dos anos. Não, e isso que o E pior é se que não tem essa mudança dos 6 meses, que é essa virada de não, preciso mudar tudo, o todo, a pessoa acaba se perdendo. Não, e essa métrica ainda é em cima de peso na balança, né? Imagina se fosse Exato. percentual de gordura. Vixe. A quantidade de músculo que você perde, o peso mantém, você não vê. Mas Sim. E assim, você falou de... Depois a gente acostuma, né? E aí eu acho que a jogada é como é que você vai se acostumar, né? No seu processo. Exato. Você vai se acostumar a ficar... continuar sendo sedentário, continuar tendo os costumes que você tinha antes? Ou você vai se acostumar tendo uma rotina nova, tendo um cuidado novo, um amor próprio, Exato. todas essas coisas, né? Eu acho que esse acostumar pode ser a resolução dos problemas, mas pode ser também o maior problema do rolê, né? No fim das contas. E você teve pessoas que criticaram a sua cirurgia? Teve críticas, pessoas que apontaram? Como é que você lidou com isso após a cirurgia, depois que você falou que fez? Cara, sempre tem, né? Antes também, né? Quando você fala que decidiu fazer. E às vezes, eu até me arrependo um pouco de ter, às vezes. Tem gente que opera e não fala pra ninguém, né? Eu acho que eu deveria ter feito isso, no fim das contas. Mas, porque às vezes você fala pra alguém e a pessoa fala, ih, mas tem um tio de um amigo da minha avó, do meu cachorro, que morreu, ou que teve reganho, que teve não sei o que lá. Eu tava me relacionando com uma pessoa um pouco antes da cirurgia e eu ouvi eu não lembro qual era a frase exatamente, mas falar, nossa, mas você vai virar aquelas pessoas que ficam postando foto na academia, não sei o que lá, né? E aí você sabe que eu te marco todos os dias, sem exceção. Virou. Virei, e não só virei, como não me arrependo nem um pouco, assim, sabe? Não, mas eu acredito ainda, eu arrisco dizer que as pessoas que se comprometem não só com o processo delas, mas em inspirar outras pessoas, essas vão ainda melhor Verdade. no processo. Porque eu acredito que é algo que a gente fala muito no Bari na Mente, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo, nesse sentido de, tipo... Você acaba tendo uma responsabilidade sobre as pessoas que estão te acompanhando, né? E isso faz você permanecer na linha. Exato. Cara, não tenho a menor dúvida que esse foi o meu combustível do meu processo, assim. Então tá aí uma dica animal, né? Sim. Compartilhem o processo de vocês, principalmente se você for homem, porque a gente não tem tantos exemplos. Sim. Não, e porque é incrível como inspira Sim. a gente que tá dentro, a quantidade de gente que fala, meu, vim do nicho, por causa disso, por causa daquilo. É maravilhoso ver como às vezes as pessoas chegam achando que, cara, são sozinhas, sabe? E estão tão focadas no grande resultado que não percebem o quanto esses mini resultados estão influenciando a vida das pessoas. Sim. Cara, isso é um negócio que, tipo, me emociona real, assim, porque, pô, se eu recebo, imagina quantos vocês já não devem ter recebido mensagens de pessoas, tipo assim, e eu tenho, né, eu gosto de fazer gracinha, né, de ser engraçadinho, e aí eu já recebi muitas vezes mensagem de pessoas falando assim, pô, tô no hospital, operei há 2 horas, e eu tô aqui assistindo seu conteúdo, já tá me ajudando, tá fazendo meu processo ficar mais leve e tal. Putz, você receber isso aí, E cara, aí não como tem. que você para, né? Não dá pra falar. Não dá. Inclusive, eu até, tipo, fiquei um tempo, né? Um tempo sem produzir conteúdo. E aí faltou, nessa época, durante alguns meses, faltou pra mim um dos pontos do tripé ali, que é a parte psicológica. Enfim, até você fez a pergunta sobre saúde, eu não falei sobre a parte de saúde mental, né? Eu tenho TDAH, você também tem, né? Todos Os nós três. temos. Você também tem? Não, aqui é... E tive ansiedade durante muito tempo, né? Nunca tive depressão, mas já passei por Pelos processos. épocas de estado depressivo e tudo mais. Então, durante alguns meses aí, há um tempo atrás que eu fiquei sem produzir conteúdo, fiquei meio, né, meio balançado ali. Mas, cara, aí você chega e recebe uma mensagem de uma pessoa falando, pô, você inspirou meu processo e tudo mais e tal. Eu falei, bicho,
Não tem como deixar... Não que a gente tenha essa responsabilidade, mas, cara, tento colocar em mim uma responsabilidade, porque eu acho que isso ajuda as outras pessoas, mas me ajuda muito mais. O que a gente entrega, o que eu recebo, eu acho que é muito mais do que eu entrego para as pessoas. Acho que tem uma coisa muito curiosa que a gente percebe, principalmente quando... Acho que esse processo do Bari na Mente tem sido muito transformador para todo mundo dentro da equipe, né? Sim, com certeza. Tipo, é uma coisa engraçada, porque às vezes a impressão que passa é, tipo, estamos até todo mundo, a gente está contribuindo e transmitindo um conhecimento. Só que na realidade, a gente está fazendo uma autoterapia, sabe? Tipo, aquele que transmite, às vezes é o que mais precisa ouvir, assim, sabe? Tipo, enquanto você vai pensando como que você pode ajudar a outra pessoa, você acaba tocando em vários pontos e fala, meu, mas pera lá, eu tenho isso aqui pior. Sim. E vai se tratando junto. Então é essa coisa do meio que... Às vezes você tá focado, pô, eu vou, sei lá, vou postar porque eu preciso marcar presença ali, eu preciso falar com essas pessoas. Só que na realidade, você tá cuidando de você pra cuidar dele, sabe? Então é muito de dentro pra fora. E isso tá sendo um processo muito louco, assim. O que mudou dentro da empresa, tipo, o nosso relacionamento... A gente faz as atividades, a gente participa de todos os encontros, todo mundo da empresa. A gente se emociona, a gente monta. E é um tratamento mútuo, assim, tipo, acho que essa verdade que é transmitida, porque é verdade mesmo. A gente tá todo mundo como aluno, né? Como paciente. Você ter gente que também operou, tá com o Paulão, por exemplo, e, por exemplo, os maiores exemplos meus, que é a Mari, a Poxa e a Polly, que viraram amigas pessoais minhas. Você ter gente que passou pelo que você passou junto com você, é um negócio que faz total diferença. E o Bari na Mente, eu acho que eu vejo que é justamente isso. Tem várias pessoas lá que passaram pela mesma coisa que você. Eu já ouvi muitas pessoas falando que passaram por coisas que eu já passei. Ou às vezes coisas que eu não passei, mas que eu olho e a gente sabe como é, a gente passou por coisas parecidas. Então, às vezes a gente acha que, pô, óbvio, todo mundo, né, que tiver condição, é interessante fazer sua terapia ali, Claro. né, Claro. pessoal, mas é uma outra dinâmica que te coloca em contato com outras pessoas. É um grupo de apoio, né? Tipo, a gente consegue abordar temas muito delicados porque tá em um ambiente aberto, tipo, tá seguro, sabe? A gente, Sim. E isso é um negócio... Faz muita diferença a questão do bariátrico, cuidar dos bariátricos. Cara, o seu ambiente, ele influencia totalmente os seus resultados após a cirurgia. E eu acredito que você viveu isso também. Porque você ter um ambiente com pessoas que estão preocupadas em evoluir, te ajudar no processo, tirar as suas dúvidas, que nem a Poli e a Mari, é uma diferença muito grande. Porque você se sente ali, cara, eu tenho aqui um suporte, um apoio, vamos todo mundo para a mesma direção, que é essa evolução. Agora, imagine as pessoas que não conseguem mudar ou que não têm esse ambiente, com uma família ali destrutiva, criticando, amigos influenciando, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você acaba se tornando fruto desse meio. Para você, teve essa mudança de ambiente, de pessoas, de contatos, pessoas que assim te ajudaram a procurar uma evolução, você parou de sair com amigos, algo mudou? E ambiente, mais até que isso, né? A forma com que você se veste, a organização das suas coisas. O Tipo, o que seu mudou próprio na ambiente tua... interno também. É tipo, cara, rotina, né? Casa, lugar. Antes e depois da cirurgia. Cara, mudou tudo. Eu já até falei essa frase, né? Que eu sinto que eu não mudei nada após a cirurgia. O que mudou foi a maneira pela qual eu me enxergo. Então, eu sempre fui uma pessoa legal, uma pessoa capaz e tudo mais. Mas eu criei essa autoestima depois, né? E eu consegui me enxergar como tal. Mas, cara, não tem como falar que não mudou nada. Mudou, tipo, muita coisa, assim. Muita coisa muda real. Eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre tive amigos muito legais. Então, amigos que me apoiam em tudo que eu faço, assim. Obviamente, tem pessoas em específico que acaba não dando mais um match de mentalidade ali. A gente acaba, né, deixando de lado e tudo mais pro nosso bem. Mas sempre tive muita sorte, assim, de estar rodeado de pessoas muito legais que me apoiaram. Então, as pessoas, os de verdade, a gente sabe quem são, né? Com certeza. Mas, cara, sempre tem alguém, hábitos a gente não abandona só hábitos, né? A gente abandona várias outras coisas e dentro desse esquema todo a gente acaba
se distanciando. E não é um negócio de tipo assim, nossa, acho que eu vou me distanciar dessa pessoa, porque, cara, simplesmente acontece. Você começa a viver em frequências diferentes e as coisas não batem mais. A vida vai acontecendo, né? Sim, mas aí, cara, até as coisas, tipo, eu não, por exemplo, um exemplo, eu não mudei de casa, por exemplo, depois que eu operei, mas o meu ambiente da minha casa é um ambiente diferente. Então muda, cara, tudo muda, todos os costumes, Eu falo que eu me enxergo diferente, eu sou a mesma pessoa, mas também, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa completamente nova. Cara, é muito pouco tempo, mês que vem faz 2 anos que eu operei, então É eu uma ainda tô mudança muito entendendo quem eu sou ainda, sabe? Eu vivi 28 anos de um outro jeito e agora tô há 1 ano e 11 meses vivendo uma vida nova, então é muita coisa pra conhecer ainda. Uma vida que não é baseada em obesidade, né? Sim. Antes- E aí entra naquela brisa, né? Eu vivi, eu falei que 3, 4 anos de idade eu já tinha essa consciência. E depois que você não tem mais isso? Exato. Quem sou eu agora, O né? que sobra, né? O que resta? Parece que não sobra nada, mas aí quando você começa a ver que sobrou um monte de coisa ainda, você começa Aí justamente é aquilo que eu falei, dessa mudança de você começar a se enxergar de uma maneira diferente e enxergar coisas que já estavam ali em você e você só começa a entender depois. Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria. Parece que a gente tira uma máscara e coloca a nossa personalidade para fora, né? Quem realmente você é, fora dessa tentativa de aceitação de todos por conta da obesidade. Tira essa máscara e aí a sua personalidade sai e aí você começa a... Desculpa, Não gente. tem problema. Da minha vitamina. Aí, Olha aí, lá. Ao vivo, hein? E aí você passa a se perceber diferente. Sim. E quando a gente fala de percepção, a gente fala também de segurança. Como é que tá o nicho hoje com relação à parte de relacionamento? Como você se comportava antes, como você tá hoje? Você tá com alguém? Como é que tá a sua segurança nesse relacionamento atual? Cara, mudou muito, assim. Mudou muito. Eu nunca fui uma pessoa que... Na verdade, durante a minha adolescência, início da vida adulta ali, eu tinha uma autoestima baixíssima, assim. Muito baixa. E isso era algo aberto? Eu vejo que hoje você é uma pessoa que fala muito abertamente das emoções. Eu acredito que isso é o melhor dos sinais possíveis, assim. Tipo, a partir do momento que você consegue falar, significa que você já tá, De boa. tipo, maior do que isso, sabe? Tipo, você fala, não, eu tô ferrado aqui e ali, mas isso não me define, sabe? Você fala abertamente. Mas eu vejo que isso é uma característica sua que sempre teve presente? Ou era algo que você guardava dentro de você antes da cirurgia? Cara, eu acho que hoje em dia eu falo mais, mas eu nunca fui uma pessoa fechada nesse sentido, não. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, obviamente, né, selecionando para quem eu ia falar, Claro. né? Eu sempre fui uma pessoa aberta nesse sentido. Mas hoje em dia é muito mais porque muitas coisas já foram resolvidas, embora tenha milhares de outras ainda para resolver. Mas nesse sentido de relacionamento, assim, mudou muita coisa, porque a gente vive numa sociedade completamente gordofóbica, então, de fato, inegavelmente, pessoas que não me olhavam antes começam a olhar depois disso, né? De um modo geral, assim. Desde pessoas que você já conhecia dentro do seu círculo social, até você, às vezes, receber olhares em lugares públicos e tudo mais. Isso é Sim. muito louco, né? Então eu ali no começo da minha fase adulta pra frente, eu perdi um pouco dessa trava, comecei a ter... Porque a obesidade, querendo ou não, traz outras coisas pra gente, que é, por exemplo, você tenta buscar aceitação por outros, Exato. né? Eu sou a pessoa que metida engraçadão, porque justamente essa era a minha técnica para ser aceito socialmente. Então, me desenvolvi, tentei sempre ser uma pessoa carismática e tudo mais, para tentar suprir algo que eu não tinha esteticamente, fisicamente, pelo menos eu achava que eu não tinha, né? Então, conforme eu fui desenvolvendo isso, eu consegui ali entrar e de fato entendi também que mesmo antes tinham pessoas que me achavam atraente também, sabe? Fisicamente. Isso também é algo que você vai entendendo depois. Mas depois, cara, inegavelmente é algo que melhora, você começa a ser mais visto, tudo mais. Você começa a ter mais oportunidades E você nesse acaba sentido. ficando com todas as qualidades que você adquiriu naquela época, Sim, né? claro. Exatamente. Pô, o Nicolas pós-bariátrica ficou com o carisma que ele tinha antes e agora, não, Meu, cara... eu sou meio diplomático, né? Tipo, nunca brigo, eu converso legal.
E eu acredito que isso se deve muito ao que eu falei, que eu demorei muito pra crescer, né? Então, imagina, eu apanhava de todo mundo, meus amigos. Tinha os amigos, mas era sempre o que eu apanhava. Meu, como que eu vou brigar com alguém se eu tenho metade do tamanho dele? Então, eu sempre resolvi tudo conversando e tal, e foi um negócio que eu mantive depois que eu cresci, não muito, mas cresci. E é verdade, você pode ver isso de uma forma positiva também, né? Tipo, o nicho de hoje acabou ficando 10 vezes mais completo do que talvez seria se nunca tivesse passado pelo anterior, velho. Pela Não, cirurgia. total. Hoje estou namorando, né? Desde o começo do ano. Muito feliz também. Uma pessoa que... A Débora, né? Que me enxerga muito além do físico. Ela me conheceu depois da bariátrica, né? Então ela é engraçado porque eu fico contando coisas depois, né? Aliás, coisas de antes. E eu mostro fotos, falo coisas, e aí algumas coisas ela fala, tipo, mano, eu não acredito que você era assim, que você fazia tal coisa. Porque, pô, só pra contextualizar pra quem estiver assistindo aqui, a gente tá em São Paulo, eu não moro em São Paulo, eu moro em Mogi das Cruzes. E hoje às 5h15 da manhã eu tava correndo na rua, fiz meus 5 quilômetros. Pra depois vir pra cá. Correndo. Sim. O cara tá uma máquina. Uma Não. máquina. Uma máquina. E... Sem dor no joelho. Cê é louco. Sem dor na panturrilha, nada. Mas aí... Tem Ó o responsável. treino, Ó o responsável né? aqui, ó. Treino. E aí é muito louco eu falar pra ela que, por exemplo, eu era uma pessoa que acordava, pelo menos enquanto eu fiquei desempregado ali, que acordava meio-dia todo dia, tudo mais, várias outras coisas, vários hábitos. Você falou do negócio que você apanhava na escola, eu lembrei de um caso de quando eu era criança, que eu sei que já passou muito tempo dessa pergunta, mas é só uma lembrança que eu tive aqui. Ali no ensino fundamental, cara, eu tinha um cara que roubava meu lanche todo dia. Eu chegava, e aí, gordão, me dá esse lanche aí. Isso é uma lembrança muito, muito clara que eu tenho também. E aí, todo dia, cara, eu ia lá, comprava meu lanchinho lá, e o cara vinha, pegava e não deixava eu comer. Até que um dia eu me enfezei, falei umas bordoadas, falei da mãe dele, eu falei de um monte de coisa lá. Aí, tomei uns tapas nas orelhas também. Então, eu já tive um caso de... Não foi nada, tipo, meu Deus, ele me espancou e tudo mais, mas, cara, apanhei ali, mas foi um dia que eu também... Até que eu percebi que eu era... Esse cara era, tipo, da 8ª série, eu era da 6ª. Até que eu percebi que eu era maior que esse cara. Quando eu tava na 6ª série, eu era maior que o cara da 8ª. Que eu já tava, né? Sim. Então, depois que eu percebi isso também, aí eu passei a engolir um pouco menos de sapo também. Mais seguro, né? Sim. É mais seguro naquela, né? Você se apoia na sua força física pra não sofrer o bullying. É como se fosse uma armadura. Deixa eu usar o que eu tenho a favor, né? Tentar Exato. usar a favor de alguma maneira. Entendo muito bem isso. O que você diria pra você antes da cirurgia, se você tivesse a oportunidade? Cara, o que eu diria pra mim antes da cirurgia, eu acho que é algo... É só pra confirmar o negócio certo que eu fiz. Não é uma dica, uma sugestão. É só pra confirmar que o meu pensamento estava certo naquela época. Que é, deixa pra fazer quando você quiser fazer. Eu tive muitos momentos, muitas indicações médicas, várias outras coisas de pessoas falando, vai, ela faz uma bariátrica, que é a sua solução, tudo mais, mas eu só fiz no momento em que eu decidi que eu quis fazer. Então eu voltaria lá pro Nicolas do passado e falava, continua do jeito que você tá e deixa pra fazer quando você decidir fazer, que vai ser a hora certa. E foi, a gente até fala às vezes que, pô, só me arrependo de não ter feito antes, né? Eu não me arrependo de ter feito, tipo, eu acho que eu fiz na hora que eu precisava fazer mesmo. No momento certo. Então, e tem calma, cara, que tudo vai melhorar e vai ser dar da hora. certo. E qual foi o maior aprendizado que você teve após a cirurgia nesse período de 2 anos e como você se vê daqui pra frente? Cara, o maior aprendizado foi que vai parecer até meio coach o que eu vou falar. Mas é bom, eu gosto disso. É a melhor coisa. Só que é que assim, obviamente os fatores externos, coisas externas influenciam na nossa jornada. Mas eu entendi que no fim das contas depende de mim. Sabe? Tipo, as coisas, a minha saúde, o meu cuidado, tudo que tá em volta de mim, depende de mim, cara. Então antes não... Você não tinha essa consciência total, assim? Cara, eu vivia muito o que o externo trazia, o mundo externo trazia pra mim, sabe? Sim. E como que foi esse momento de realização? Porque é meio difícil, né? Cara, é muito difícil, só que quando você cai essa ficha também é maravilhoso, assim. Tipo,
Quando eu entendi que dependia de mim, que ninguém ia levantar às 5 da manhã para correr 5 quilômetros, que eu que vou ter que fazer isso, você começa... E aí eu transporto isso não só pra parte de saúde, né, cara? Tudo, bicho. tudo. Trabalho, relacionamento, tudo depende de você. Tem coisas externas, tem o mundo externo, mas não adianta, se tiver um mundo externo e não tiver uma vontade sua, não adianta nada. Você pode ter um mundo externo lutando contra, mas você precisa lutar a favor pra você conseguir. Meu, eu quero pedir a opinião de vocês nisso, que é um pensamento que eu tenho e eu acredito que é muito válido, assim. Eu acho que uma habilidade você precisa aprender em uma área da tua vida, sabe? Tipo, a disciplina que você tem, sei lá, pra trabalhar, ou pra estudar, ou pra Treinar. organizar, ou pra treinar, tipo, se você tiver em uma dessas coisas, é a mesma habilidade que você vai usar nos outros lugares. Tipo, é a mesma disciplina. Tipo, não é uma disciplina diferente. A pessoa fala, pô, eu não consigo treinar, eu não consigo fazer dieta, mas ao mesmo tempo é uma puta mãe cuidadosa. Não perde um horário, tá sempre lá pro filho. Tipo, ela tem disciplina em ser mãe. Tipo, é a mesma disciplina, né? Que você transfere para outros lugares. E às vezes a gente tem uma disciplina altíssima pras outras pessoas Pra nós, não. e pra gente não, né? Então, isso é muito... Mas eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, cara, porque a partir do momento que eu fui ganhando essa disciplina pra treinar e pra... Você vai levando pros outros lugares, velho. Leva, total. Você sai do lugar de vítima, né? Você começa, em vez de ser plateia, plateia, você passa a ser protagonista da sua vida. Tomar as suas próprias decisões. Os seus porquês. Não, tal pessoa falou tal coisa. Beleza, isso não me define. O que define é o que eu sei sobre mim, as minhas decisões. Então, você sair do ponto de vítima, eu acredito que é o maior amadurecimento Da vida. da vida, e que a cirurgia bariátrica, ela requer isso. Você precisa viver esse amadurecimento, tomar controle sobre as suas vontades, sobre o seu eu, sobre a sua rotina, sobre a sua vida, sobre a sua família, para que tudo dê certo. E as pessoas que não amadurecem isso, continuam ali sempre colocando a culpa em outras coisas, em vez de pegar essa responsabilidade para você, que a cirurgia requer. É você que tem que tomar suas vitaminas. É você que tem que treinar. É você que tem que correr atrás dos seus sonhos, do seu trabalho, dos seus estudos. Então, essa transformação após a cirurgia, esse amadurecimento, na minha concepção, assim, cara, é o que você nunca mais volta a ser a pessoa que você é. E a bariátrica é uma puta oportunidade, né? Porque você falou, a gente vive numa sociedade extremamente gordofóbica, né? Eu arrisco dizer que a gente vive numa sociedade extremamente gordofóbica e hipócrita. Porque, cara, a obesidade, pode-se dizer que o vício em comida é considerado talvez o pior vício, porque é o único que você carrega no corpo, sabe? Não dá pra você parar de comer, né? Não é tipo uma droga, um vício em droga que você larga aquilo ali. Não, mas isso beleza. que é o pior. Tipo, as mesmas pessoas que julgam a pessoa que é obesa, são os viciados em pornografia, em bebida, em happy hour, em droga, em remédio. Tipo... E é os que vão te criticar por você estar fazendo. Essas pessoas também não conseguem largar. A diferença é que você olha pra elas e você não vê isso. Você não percebe isso. A pessoa com obesidade não. Ela come, fica aqui, todo mundo olha e vê e julga. Sendo que elas têm as mesmas fraquezas em outras áreas da vida. Total. E a bariátrica é um momento que eu acredito que é muito especial, porque, brother, nem se quiser você vai comer. Tenta comer um Big Mac depois da bariátrica, você vai vomitar tudo. Você não vai conseguir. Tipo, é um momento que te obriga a mudar. Às vezes a pessoa o viciado em droga, o viciado ele não tem a possibilidade de ter esse momento. De ter esse start. Porque ele sempre vai poder voltar e fazer. Você vai fazer o quê? Qual que é o tipo de cirurgia que você faz pra não deixar a pessoa fumar, pra não deixar a pessoa injetar, pra não deixar a pessoa cheirar? Não existe. Não existe. Não. Mas, no final das contas, eu acho uma hipocrisia tremenda, porque é o mesmo vício, psicologicamente. Um se manifesta na comida e o outro se manifesta em outras coisas. E a solução fisiológica pra gente tem, né? Só que, no fim das contas, ali, se não tiver a virada de chave psicológica, mental, também é um negócio que só vai resolver, entre aspas,
momentaneamente. ali, né? Momentaneamente. E é desesperador. Eu tenho esse problema, por exemplo, com cigarro. Tipo, quantas vezes eu tento parar, velho? Quantas vezes eu me frustro? E você vai seguindo. Poderia ser com a comida. Ninguém tá livre disso, né? E é um... É um amadurecimento, literalmente, né? A gente tem o símbolo da cirurgia bariátrica lá, uma borboleta, porque é o start, é você viver o processo e ter essa mudança, essa transformação. E, infelizmente, eu vejo, após a cirurgia, você tem uma nova oportunidade de plantar. Novos hábitos, nova rotina, alimentação, costumes. Você tem uma nova oportunidade. Porque enquanto você sente na pele os incômodos da cirurgia, fica mais fácil de você mudar. O problema é quando você não tem essa mudança e para de sentir os incômodos que a cirurgia traz. Que aí as pessoas voltam a fazer as coisas que faziam antes, consequentemente acabam aí sendo parte da média da cirurgia, que é reganhando peso. E a gente fala que cirurgia bariátrica não é milagre. Tem que ter essa virada de chave. Tem que mudar. Tem que correr atrás dos objetivos. Senão, o reganho de peso está aí e... E a depressão também. E a frustração por ter feito uma cirurgia e reganhar peso, uma cirurgia que é padrão ouro, quando falamos sobre tratamento de obesidade, e essa cirurgia falhar... Meu pai tinha 2 prazeres na vida. Trabalhar e comer. Por alguns motivos, ele teve que ficar um tempo sem trabalhar. Trabalhando, mas não na mesma intensidade, né? Foi comerciante a vida inteira, domingo a domingo, das 7 da manhã à meia-noite, teve que ficar parado. Aí sobrou só o comer. E aí ele fez a bariátrica. E teve uma coisa muito curiosa, que na cirurgia dele apertaram mais. Ele teve que fazer algumas cirurgias pra dilatar, sabe? Pra fazer... Não passava comida. Acontece, né? Não entrava 50 ml de água. Hoje faz 5 anos que meu pai fez a cirurgia bariátrica. Até hoje, ele vai num restaurante e fica depressivo. Nos primeiros anos, ele era desesperador, assim. Tipo, você não tem outro hobby, você não tem outro meio de adquirir prazer e de repente você não consegue fazer a única coisa que Você gosta. você gosta de fazer. Então, eu gostaria muito que meu pai tivesse tido isso que a gente tá oferecendo no momento da cirurgia, sabe? Eu queria muito que a minha mãe também tivesse tido isso há 12 anos atrás. Porque antes era aquele negócio, ele ficava feliz, conseguia comer, sei lá, meia fatia de pizza. Hoje ele já tá comendo 3. Ou seja, ele acostumou a comer aquilo que ele aguenta comer. Que significa que daqui 10 anos, se não mudou a métrica, né? Ele continua comendo igual, só que come o que ele aguenta. Até ele... Daqui a pouco ele tá comendo mais. Já tá comendo 3, 4. Eu vim pra cá pensando, inclusive, né? Pô, tipo, você me mandou uma listinha de perguntas antes, né? O que você ia fazer e tal. E eu vim pensando pra cá. Falei, pô, essa cirurgia bariátrica mudou minha vida, tudo mais. E aí agora, cara, é muito recente, você sabe, né? Eu tô há menos de 2 meses, pra quase 2 meses ali, eu comecei a correr. Que foi um negócio que eu nunca achei na minha vida que eu fosse capaz de fazer. Você tá fazendo 5 km. 5, agora já não tô mais precisando caminhar. Tô conseguindo fazer corrida. Domingo que vem, da semana que vem, eu vou fazer minha primeira prova, inclusive. Boa. Mentira, sério? É. Eu vou me inspirar, velho. E aí eu cheguei numa conclusão de que a bariátrica não salvou minha vida. Não foi a bariátrica que salvou minha vida. A bariátrica foi a ferramenta que eu usei pra conseguir ter essa virada de chave. O que salvou a minha vida, obviamente... Dani, pelo amor de Deus, a Dani salvou a minha vida. A alimentação é a principal ferramenta, mas o que mudou a minha vida foi a atividade física, cara. Porque ali, quando você tá fazendo atividade física, ainda mais com a corrida, que é um negócio que você, dia após dia, você correu na segunda-feira X, na terça-feira você vai correr X mais 2. Então, é o prazer que você... Cara, você substitui o prazer. Eu virei em todos os pontos possíveis a pessoa que eu mais julguei a minha vida inteira. Mas o que mudou a minha vida foi a atividade física, cara. O meu TDAH melhorou, cara, tudo. Eu não preciso falar pra você, né? Principalmente, né, Paulo? O quanto a atividade física muda a nossa vida. Mas foi isso que mudou, cara. Com a cirurgia bariátrica foi a minha ferramenta, mas eu acho que o meu principal
combustível foi a atividade física, porque com a atividade física eu fui obrigado, não obrigado, porque eu não comecei a correr por obrigação, eu comecei a correr porque eu quis, mas eu fui induzido a melhorar todos os meus hábitos, a tentar dormir melhor, a tentar me alimentar melhor. No dia que eu me alimento mal, você sente no dia seguinte para correr, para fazer minha musculação também. Então, a bariátrica é uma ferramenta, mas a solução, o que salva a sua vida é, de fato, a virada de chave, a virada de hábitos, esqueci a palavra que a gente falou agora, a disciplina. Sim. O ganho de disciplina que a atividade física me trouxe foi o que, de fato, eu sinto que salvou a minha vida hoje em dia. Eu acho que é uma espécie de ancoragem, né? Eu posso dizer também, a atividade física mudou minha vida completamente. Tipo, desde muito novo, assim. Cara, foi através da atividade física que eu aprendi a me organizar, que eu aprendi a ter disciplina, que eu aprendi a estudar, por incrível que pareça. Porque como era a única coisa que eu tinha tornado um hábito... Imagina, fui muito pequenininho a vida inteira. Então, tipo, quando eu não era pequenininho, eu era gordinho. Aí depois eu era muito pequeno. Então eu sempre tive que ir diferente. Então eu queria ter uma estética bonita. E eu focava muito nisso. Eu queria... E Sim. isso virou um hábito. E eu fazia cardio. E eventualmente eu comecei a ir pra faculdade. Eu falei, nossa, eu preciso aprender a ler. Pô, como que eu aprendi a ler? Meu, eu lia no cardio. Exato. Tipo, peguei o hábito de ler no cardio. E na realidade, é meio que isso. Você tem, tipo, uma âncora. Você foi atividade física. E aí você come pra conseguir fazer atividade física melhor. Você dorme pra conseguir fazer atividade física melhor. Você tem mais produtividade no trabalho pra conseguir cumprir o horário pra fazer ali a atividade física melhor. Porque esse é teu hobby. Às vezes a pessoa vai ter, sei lá, ela gosta de comer. Então ela vai treinar pra poder comer um pouco melhor, sabe? Ela Sim, vai fazer com negócio certeza. pra outra coisa. Tipo, você ancora em algo que é transformador pra você e todo o resto você faz em função daquilo e funciona, né? E a atividade física ela é desafiadora, né? A gente sempre aconselha os alunos, cara, você precisa se desafiar. É você contra você mesmo. E aí você aprende a fazer isso com o Isso que passar eu ia do falar, eu tempo. esqueci de falar, mas é isso que a atividade física me ensinou. Você aprende Tipo, a fazer um pouco mais, né? sempre a se forçar um pouquinho a mais. Fora, né, que aí a gente fala de benefício, pô, 50% da ansiedade comprovadamente reduz através da atividade física. Então, ela transforma. Se os bariátricos não tivessem tanta resistência, a gente certeza assim que não teria essa porcentagem de reganho de peso que a gente tem hoje, porque eles realmente não iniciam, eles não gostam, eles não fazem, né? Se a galera que está assistindo soubesse o poder que a atividade física tem de você transformar isso numa constância na sua vida, cara, seria transformador. A maior maluquice da atividade física pra mim foi um dia em que eu tenho tentado espaçar, né? Não fazer musculação e corrida junto, mas alguns dias pela correria eu Não tem tenho que como. fazer. Então eu faço a musculação e depois eu treino de corrida. E teve um dia que eu fiz isso, eu fiz a musculação e a corrida de manhã e esqueci de tomar a medicação pro TDAH e eu só fui perceber no fim do dia. Exatamente. Eu tive o mesmo nível de produtividade que eu tenho Concentração. com a Porque, de medicação. certa só- forma, também é... Todo mundo usa a medicação pra TDAH. Mas ela também é uma muleta, velho. Também. Tipo, você tá bem e aí, de repente, você esquece que você tomou. E aí você deixa de estar bem. Exato. Mas me conta como que foi esse processo de se apaixonar pela atividade física. Cara, sem ser puxa-saco, mas já sendo puxa-saco, esse cara aqui é o responsável. Tipo, sinceramente, assim, porque eu não fiquei totalmente desamparado com a minha equipe multidisciplinar quando eu fiz a Sim. cirurgia, né? Foi me passado pelo meu cirurgião que eu precisava fazer a musculação e tudo mais. Mas é aquilo, eu não sei, né? Eu não sei te dizer o que seria, como é que teria sido a minha trajetória se você não tivesse aparecido na minha vida. Mas foi primeiro, obviamente, pelo ódio e pela obrigação. E a corrida, mesma coisa. E ainda tá. Eu não consegui colocar a corrida num negócio de tipo assim, meu Deus, como eu tô curtindo fazer isso. A musculação eu sinto que eu já consegui engrenar e eu vou, tipo, legal pra fazer. Mas, cara, eu acho que não tem como você pensar em, nossa, eu vou fazer no momento adequado.
Quando, sabe, não, vai ter um momento específico que esse é o momento de fazer. Cara, não é, você vai ter que ir por obrigação, você vai ter que acordar cedo, é ruim acordar cedo. Você vai ter que ir sem querer ir. E aí no dia que você vai, você fica feliz. E o dia que você não tá afim de ir, você começa a sentir falta. Porque você começa a ir sem querer ir. Aí teve um dia que você não vai porque você não tá afim. E você fala, putz, hoje eu devia ter ido. E aí é nessa, cara, não tem jeito. Você vai ter que ir, você vai ter que insistir. Não vai ser legal no começo. Só que depois que você engatar, depois que você começar, você vai passar mal o dia que você não fizer. E Nish, qual que é essa briga interna sua, assim, tipo, vamos supor, um dia que você... Cara, é normal. Ontem no Bari na Mente teve uma das alunas, ela mandou ali um desabafo e veio na cabeça, tipo, acho que as nossas emoções, elas são como o clima, sabe? Tem semana que tá nublado, tem semana que tá sol, tem semana que tá frio, chovendo. Tipo, não dá, é meio incontrolável isso, sabe? Tipo, tem dia que você vai tem semana que com certeza você tá mais pra baixo, você tá mais desanimado. Como que você lida com isso? Tipo, o que você fala pra você mesmo nos dias que você não quer ir? Tipo, como que é? Às vezes você se permite? Como que você fez essa jogada? Cara, desde que nos últimos 2, 3 meses que eu comecei, que teve meio que uma viradinha de Dani, mudou a dieta, eu quero ganhar massa muscular agora, quero começar a correr, fazer cardio, fazer bonitinho. Eu não tenho mais dado margem pra erro, assim. Tipo, já tô há 1 mês e meio, quase 2 meses, indo 5 vezes por semana pra academia. Sem falhar nenhuma. Não, mas você já tá avançadaço. Já, Tô falando já. no pré, pra quem tá vindo. Cara, tipo... Quando você não quer ir. Quando você tava começando, quando foi esse processo todo, assim. Cara, não tem segredo. Não, você vai ter que ir no ódio. Não, tipo, não tem, a gente tenta, eu acho, muito buscar, né? Qual o segredo. Mas, cara, não tem. Mas o que te dava o ódio? Era lembrar de o que você não queria mais ser, a mudança que você queria ter? É isso, é exatamente isso. Eu não quero mais voltar a ser o que eu era antes. Eu fiz a minha cirurgia bariátrica, é a minha cartada final, bicho. Se a cirurgia bariátrica não der certo, sabe? Qual é o próximo passo? Não tem. Exato. Então é isso. Então agora é no ódio ou no ódio. Não tem algo pra facilitar. E bariátrico não pode nem tomar pré-treino com cafeína pra dar um gás ainda. Então o pré-treino é ódio mesmo, bicho. Tem que pensar, fazer. olhar pra trás, ver o que você não quer ser mais e olhar pra frente e ver o que você quer se tornar e é Eu isso. sempre falo isso no meu Instagram. Cara, adulto faz o que precisa ser feito, né? Você tomou a decisão de fazer a cirurgia, assuma as responsabilidades dela. Tome whey. Tome whey, treine, porque só criança faz o que gosta. Eu também não gosto de pagar boleto, tô pagando todo dia. Então, tem que ter essa responsabilidade. É justamente isso. Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que levantar, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que ir pra academia todo dia, bicho. Ponto. É um outro ponto a se colocar na rotina. E pra gente encerrar, última pergunta. Como você se vê daqui pro futuro? O que você espera? Nossa, essa pergunta foi a que eu mais vim foi a que eu mais vim pensando no caminho pra cá. Porque eu acho que eu não sei, cara. Porque há 6 meses, tem quase 2 anos que eu operei. Há 6 meses atrás, eu não imaginava que eu estaria onde eu tô agora. Vou fazer uma prova de corrida, Paulão. Você é louco, mano. Então, tipo, eu me vejo... Cara, eu tô vivendo um negócio tão legal agora que eu não sei se eu tenho uma visão de quero melhorar muito. Eu não sei, cara. É muito confuso essa pergunta pra mim. Isso é engraçado. Tipo, antes ele tava morrendo um pouquinho a cada dia. Agora ele tá vivendo. Vivendo. Total. Eu tô, tipo, vivendo muito o que tá acontecendo agora, sabe? Mas vou fazer aqui um projeto, então. Vou colocar aqui o que a gente já decidiu que a gente vai fazer. Quero ganhar massa muscular. Mas eu tô correndo também, então boa sorte, Paulão, boa sorte, Dani, com isso. Eu quero melhorar esteticamente, quero melhorar minha performance na atividade física. E, cara, é muito louco, porque você falou que depois de um tempo a gente para de viver 24 horas por dia a cirurgia, a gente passa a viver as outras coisas, só que eu acho que eu não tive ainda esse negócio de desligar. Eu acho que eu vivo a minha cirurgia 24 horas por dia, cara. Uma hora entra no automático. Tudo. Não, espero. Ou também não, porque não tá ruim assim, não, sabe? Automático, sabe? Tipo, essa é a sua vida. Sim, virou. Vida, eu acho que é isso. Eu acho que já entrou no automático. Tipo, não é mais um negócio, tipo, você pode falar que é a bariátrica, mas é a tua vida, velho.
Você tá namorando, você tá feliz, você tá correndo, você tá botando suas metas, você tá trabalhando, tipo, Tá vivendo. pô, é tua vida, Cara, velho. eu me vejo... Faz parte, tocou aí o despertador, vitamina, Sim. você não tá mais na... É tua vida, velho. Sim, eu vou resumir a pergunta aqui. Eu me vejo no futuro melhor do que eu tô hoje. Em todos os sentidos possíveis. Eu quero melhorar na musculação, eu quero melhorar na corrida, eu quero melhorar no meu emprego. O que a cirurgia bariátrica me trouxe de fato foi querer estar 1% melhor no dia seguinte do que eu tava no dia anterior. Então é isso, cara. Eu não tenho uma pretensão. Acho que tudo que eu gostaria de fazer eu já tô conseguindo colocar em prática. E o que vier, você vai botar também. E o que vier, joga no peito, no meu peito aqui, que é nóis. Exatamente. Deixa eu falar um negócio, antes, só mais um segundinho. Nicho, eu achei muito legal que você participou das reuniões desse último movimento que a gente fez no Instagram, que você compartilhou a tua história, que você tá acompanhando a gente há tanto tempo, né? Você tá com o Paulão praticamente tanto tempo quanto eu, né? Sim. Você começou ali em outubro, a gente lançou esse formato de consultoria em agosto, né? Acho que foi Sim. nosso primeiro mês. O que você acha do que a gente tá construindo, né? Tipo, eu acho que tem muita gente que está fazendo a cirurgia e tem a questão da confiança, de será que funciona? Será que o online dá certo? Como que é? E eu queria que você desse uma mensagem para essa galera. Não vendendo o produto, mas falando do como ajudou ter esse processo. Você falou um pouco disso já. Cara, eu acho que eu vou ser completamente não político aqui e vou falar que é para vender mesmo, porque produto que é bom a gente tem que vender mesmo, cara. Tipo, é aquele negócio que eu falei, da gente tá, por exemplo, no Barinamente ali, com você ter contato com outras pessoas que passaram pelo que você passou. Eu tenho essa sorte de ter, por exemplo, a Polly e a Mari, amigas pessoais, mas tem gente que não tem essa oportunidade de ter contato pessoal. Sim. Então, você ter ali pessoas que já passaram pelo que você passou, não só na questão de contato com outras pessoas que também estão junto, mas o profissional, Paulão é bariátrico, a Tâmara também é. A Dani não é, mas eu tenho minhas dúvidas até hoje. Porque não é possível. Como é que ela consegue entender tanto a gente sem ter feito essa cirurgia, sabe? Cara, eu acho que é um produto que eu queria muito que a minha mãe tivesse esse produto quando ela fez a cirurgia dela, porque de qualquer lugar do mundo você consegue ter acesso a tudo que você precisa para conseguir cuidar bem da sua cirurgia, cara. Isso é um trampo que precisa existir. Vocês são, tipo, necessários. De verdade, assim, muito necessários. Então, tem que falar para vender mesmo, bicho. Tipo, eu não sei o que seria, de fato, se eu não tivesse com você, se eu não tivesse com a Dani, se eu não tivesse com a Tâmara também, no Baranamente, que eu participei de muitos encontros. Você ter esse contato, você ter alguém ali disponível, alguém que te entende. A gente, quando faz cirurgia, a gente precisa de alguém que entende a gente. E vocês entendem o que a gente está passando. Então é isso. Então vocês são muito necessários. Espero poder ajudar ainda mais com vai. o processo. Com certeza. E vai. E, cara, é isso. Parabéns e muito obrigado por terem me aceitado pro clubinho de vocês. Que vai ser muito bom. Senhoras e senhores, Nicho, muito obrigado. Uma honra. Valeu, irmão. Tamo junto. Gente, quem tá vendo esse episódio, se te ajudou, te deu algum insight, pega esse episódio, envia para um bariátrico que precisa de ajuda, de acompanhamento, de uma história inspiradora. Já sabe, curte, comenta, compartilha e tamo junto. Até o próximo episódio.